Olá, amigos, alunos da lição da Escola Sabatina. Bom ter você aqui nessa segunda-feira, 20 de julho, para meditarmos sobre Jesus, o poderoso intercessor. Eu convido você para orarmos, para seguirmos no estudo bíblico de hoje. Oremos então agora. Senhor Deus, obrigado por esse dia, pela dádiva da vida e por tua proteção. Te pedimos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos o texto bíblico e as considerações de hoje. Em Jesus Cristo oramos. Amém. Muito bem. O estudo de hoje ele inicia com 3 versos bíblicos, Lucas 3:21, 5:16 e 9:18. Todos eles falam do exercício de intercessão, de oração por Jesus Cristo. O primeiro fala em relação ao batismo de Jesus, que ele ao orar o céu se abriu. O segundo cita que Jesus para orar se retirava para locais solitários. Daí o conselho que nós temos muitas vezes, de especialistas em oração, de que nós deveríamos fechar a porta do nosso quarto, procurar um horário onde é possível falar com Jesus sem interferência de ruídos ou coisas que distraiam a nossa mente e chamem a nossa atenção, não é? E o terceiro é o texto de Lucas 9:18, que eu convido você para ler comigo, e ele considera da seguinte maneira o exercício de oração de Jesus Cristo. Diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Então, Jesus estava na companhia dos discípulos, mas ele se retirava alguma coisa ali para orar, para conversar com Deus de forma mais reservada. O comentário bíblico nos diz o seguinte a respeito desse exercício: ao se preparar para informar aos apóstolos sobre os difíceis acontecimentos por vir, Jesus recorre, como sempre, a Deus em oração. Sim, Jesus estava prestes a dar algumas informações mais sólidas, mais concretas aos discípulos a respeito da missão de evangelismo, do ID. Mas antes disso, Jesus orou a Deus pedindo que ele tivesse preparo, a palavra própria para lhes dizer, e também que o Senhor Deus preparasse o coração dos seus discípulos. Jesus teve uma vida sempre de oração ao Pai. Em vários momentos do seu ministério, Jesus é visto, é registrado orando. O Espírito Santo lhe concedeu o poder para fazer a vontade do Pai e realizar a tarefa que estava diante dele. A lição, nas linhas seguintes, mostram alguns milagres, a multiplicação dos pães, cura de pessoas, expulsão de demônios, etc. Todos esses exercícios espirituais Jesus fez. Antes eles foram precedidos por oração. Jesus sempre orou. Ao acordar, Jesus orava durante muito tempo antes de sair para a luta, porque ele sabia que estava inserido diretamente no contexto entre o bem e o mal, e se não houvesse força do Pai, companhia e iluminação do Espírito Santo, ele poderia sucumbir. A oração é um meio determinado pelo céu para reunir nossas incapacidades e fraquezas com o poder onipotente de Deus. Você entendeu isso aqui? A oração, ela nos une, mesmo com a nossa vida fraca, envolvida de pecados, ela nos une com o poder sobrenatural de Deus. Deus age a nosso favor e a favor dos motivos de nossas preces quando nós sinceramente nos ajoelhamos ou fechamos os nossos olhos, abrimos o nosso coração a Ele e intercedemos por nós e por outras pessoas. O Senhor Deus move o Espírito Santo, o Senhor Deus move os seus anjos e o Senhor Deus faz as coisas acontecerem, desde que as nossas petições sejam a vontade dEle para nós e para as pessoas que são o objeto das nossas orações. É um meio de nos elevarmos em direção ao Senhor, a oração, que pode tocar o coração daqueles por quem oramos. Eu não sei se você já experimentou essa bênção, essa dádiva. Eu posso confessar que sim. Eu posso confessar que já sofri, se podemos dizer assim, a interferência de Deus através da ação sobrenatural do Espírito Santo para que minha opinião mudasse
de alguma forma, em relação a um tema, assunto, comportamento, escolhas. E depois eu descobri e fui informado de que haviam pessoas orando para que esta bênção acontecesse na minha vida. Por quê? Porque a mudança foi boa, foi positiva, sempre. Porque é a vontade santificada de Deus. O estudo bíblico segue dizendo em Lucas 21, de 31 a 34, que Jesus avisou a Pedro que estava rogando por ele. Não é? É o texto praticamente no dia em que Jesus é traído. Não é isso? Jesus diz que Satanás está tentando cirandar Pedro, mas Jesus orou por ele. Pedro, naquele texto, diz: Senhor, eu estou pronto para ir até a morte contigo. E Jesus dá uma notícia dura para Pedro. Diz: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você imagina, depois de 3 anos e meio de ministério, junto com Jesus, você acha que está convertido? Que era a questão de Pedro. No texto, Jesus diz isso, né? Quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Que espírito maravilhoso de Jesus, mesmo tendo um homem ao seu lado que não se conhecia totalmente, que era Pedro, Jesus de forma alguma o humilhou, o descartou ou o mandou embora do ministério, mas Jesus sabia que ele seria um general de exército depois que ele fosse para os céus. Ele seria um general do exército de Jesus para interceder e pregar o evangelho. Satanás também sabia disso e por isso tentou desanimar a fé de Pedro de uma forma irreparável. Eu peço você para ler comigo, que está no livro de Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, no verso 25, que é importante para a meditação de hoje a respeito do que estamos cuidando. A minha Bíblia diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O texto está falando de Jesus Cristo, do seu sacerdócio ímpar e único, atualmente exercido no santuário celeste, onde o Senhor Jesus está intercedendo por cada criatura e está promovendo a purificação do santuário, segundo a profecia de Daniel, capítulo 2, 7, 8 e 9, né? Especialmente aí como chave de início de estudo, Daniel 8, verso 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs, é um tempo simbólico, profético, e o santuário será purificado. Sim, e quando essa profecia se cumpriu, esse prazo, o Senhor Jesus saiu do lugar santo no céu para o lugar santíssimo e está fazendo expiação, ou seja, a defesa daqueles que o escolheram como seu único e eterno Salvador. Pessoal, estude as profecias. Não dá tempo para tratarmos hoje aqui, já tratamos em outro momento, mas peça a iluminação do Espírito Santo, leia a Bíblia com calma, procure livros auxiliares, se for o caso, e você será iluminado para compreender o que está acontecendo no mundo atualmente. Sim, que maravilha! A profecia é dada há milênios e conta a história de todo o mundo e apresenta o evento maravilhoso da redenção dos santos salvos, que em breve acontecerá quando Jesus voltar. A lição segue dizendo: os que ganham pecadores para Cristo são pessoas de oração. Veja que chave, que dica o Senhor Deus está dando aqui através da lição. Você quer que pessoas vão para o céu também com você? Se a tua resposta é sim, ore, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, dobre os seus joelhos, humilhe-se diante de Deus, admita que você é um pecador, que você precisa vencer, que você tem pessoas que estão no seu radar de preocupação, de amor, de cuidado, de afeto, e que você sonha um dia ir para o céu e ver essas pessoas lá. Então, ore a Deus, porque Ele vai te dar as ferramentas, os mecanismos. Ele vai se mover, o próprio Deus. Os seus anjos lhe obedecerão. O Espírito Santo virá em socorro dessas pessoas, para que elas um dia estejam no céu com você. Satanás conheceu o potencial de Pedro e para o avanço do reino de Deus. Planejava fazer todo o possível para destruir a influência positiva desse apóstolo agora, discípulo de Jesus, então. Mas em todas as suas tentações, Jesus estava orando por Pedro. Olha que coisa magnífica. O Filho de Deus orando por um homem pecador como eu e você. Hoje Jesus está orando por mim e por você no santuário celeste. Acredite nisso, a Bíblia ensina essa doutrina bíblica. Ele está intercedendo por nós, ou seja, diante de Deus ele está dizendo: Pai, esse meu filho aqui, esse teu filho ali, ele te ama, o pecado tem açoitado, perdoa.
Olha para os meus créditos, eu lhe peço, não para os pecados dessa pessoa. E Deus perdoa, porque Jesus está intercedendo. O nosso papel é arrependimento, entender o processo do perdão e seguirmos escolhendo não pecar mais. Ele nos convida a nos juntar a Ele nessa obra de oração intercessória e apresentar outros nominalmente diante do trono. Sim, é a hora de orarmos nominalmente por pessoas. Não, Senhor, salva minha família, isso é bonito. Senhor, salva minha esposa fulana de tal. Senhor Deus, abençoa e salva meu marido Beltrano aqui, o Cicrano. Senhor, salva meus 2 filhos, essa menina com o nome dela e esse menino com o nome dele. Senhor Deus, salva meu cunhado, salva minha cunhada. Salva meus irmãos todos, meu irmão fulano de tal, Beltrano, Cicrano, José das bicicletas, todos eles por nome. Sim, o Senhor Deus os conhece por nome, assim como conhece você. E Ele está dizendo, apresente diante do meu trono, pelo nome, as pessoas que você quer que sejam salvas. Nossa persistência em orar certifica que reconhecemos nossa total e absoluta dependência de Deus para alcançar a pessoa por quem estamos orando. Não é uma obra vitoriosa nossa exclusivamente, nós somos parte do processo, ferramentas somente, mas a obra de salvar pessoas é de Deus. E Deus se utilizou do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e se utiliza da intercessão do Espírito Santo na nossa mente hoje para que nós possamos mudar de atitude e mantermos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu vou começando a chegar para o fim do estudo de hoje, eu quero dividir alguns comentários com você, não é? E eu já vou pedindo para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, temos um verso aqui para ler, para meditar. Antes de lermos, eu quero dizer para você o seguinte: pela fé, cremos que as promessas divinas são verdadeiras, que o Senhor responderá às nossas orações e que Ele está trabalhando de maneira que não podemos ver, mas Ele está trabalhando. E certamente não entendemos completamente para salvar aqueles que por quem oramos. Eu e você podemos não dominar os métodos de Deus, mas isso é o que menos importa. O que importa é que pela fé temos a certeza, a convicção de que Ele está trabalhando a nosso favor para a nossa salvação e daqueles a quem amamos, daqueles a quem nos preocupamos, daqueles por quem intercedemos. Segue o comentário. Em 1 João 5,16, nós temos um verso extraordinário a respeito disso. Você já abriu a sua Bíblia aí? Eu quero ler aqui com você esse verso, porque ele é muito sábio, inspirado para o assunto de hoje. Diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Veja, João está dando um conselho aqui para a gente. Há pecados que não vão nos levar para a morte eterna e há um pecado que vai nos levar. Que pecado é esse? O comentário bíblico esclarece para a gente. Diz assim, olha: pecado para a morte, a rejeição do testemunho do Espírito Santo, como os oponentes de João faziam, só pode levar à morte. Ou seja, quando o Espírito Santo vem até nós e nos diz, Davi, por exemplo, pare de fazer isso. Você está ofendendo a Deus, você está ofendendo a Jesus e você está ofendendo a mim. O Espírito Santo vem até mim e diz, Davi, para de pensar dessa forma, porque está balizando suas atitudes de uma forma que ofende os céus. O Espírito Santo pode dizer, Davi, pare de falar certas coisas que você está falando, porque ofende a Deus o Pai, ofende o Filho de Deus, Jesus, e me ofende também. Eu tenho 2 escolhas aqui para fazer. Uma é seguir da mesma forma, sem nenhum remédio, que é o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, contra o alerta para mudar de atitude abandonando o pecado. Esse é um pecado imperdoável, porque se o Espírito Santo me procura e eu o rejeito, como vou produzir arrependimento do meu erro e, através da consciência do arrependimento, pedir genuíno, humilde e sincero perdão a Deus para que o meu nome seja removido de uma lista daqueles que serão destruídos eternamente quando Jesus voltar? Sim, é desse pecado que João está abordando. A outra escolha é me submeter ao apelo do Espírito Santo, que pode vir através de um sermão, através de um vídeo como esse,
através de um louvor a Deus, através da leitura da Bíblia, através da leitura da lição da escola sabatina, através da leitura dos livros do Espírito e Profecia, através do alerta de alguém que foi iluminado, que já sofreu essa questão, que me ama, que me conhece, que sabe das minhas atitudes e que foi movido pelo Espírito Santo para me advertir. E aí eu mudo de opinião, mudo de fala, mudo de pensamento, mudo de atitudes, e o meu nome é inscrito após o pedido genuíno de perdão, em consequência arrependimento sincero, no livro da vida do Cordeiro. E de lá, jamais ele sairá enquanto eu estiver submetido à vontade de Deus. Não é maravilhoso estudar assim? Entendermos como Deus dirige a nossa vida? Sim, é extraordinário. Eu peço a Deus que no estudo de hoje, que estamos encerrando agora, eu e você possamos ser suscetíveis aos apelos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem apelado para que eu e você possamos mudar de atitude, colocar o nosso nome no livro da vida, recebermos a salvação de Jesus Cristo e intercedermos por outras pessoas. Eu fico por aqui na expectativa de ver você amanhã para mais um estudo da palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.